Bom dia a todos. Bom dia. Nas últimas semanas tenho estado a ler e a estudar acerca da vida de um dos homens mais extraordinários de todos os tempos, que revolucionou o mundo antigo com a mensagem do Evangelho e que, através dos seus escritos, continua a ter uma enorme influência na Igreja e na sociedade. Quem é esse homem? Paulo. Paulo, exatamente. O apóstolo Paulo. E gostaria de abordar este tema fascinante, missões, como estilo de vida a partir do seu exemplo. Porque Paulo era um homem como nós, que começou mal, mas acabou bem, e que desde o momento em que entregou a sua vida a Jesus, foi fiel até à morte ao seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele próprio nos exorta a fazê-lo quando diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não são muitas as pessoas que podem com sinceridade dizer estas palavras. Mais tarde, aos Filipenses escreveu: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo era um homem cheio de energia, que não se distinguia dos outros homens do seu tempo pelo seu aspecto físico, mas possuía uma mente brilhante, que não ficava atrás dos grandes filósofos da antiguidade, como Platão ou Aristóteles. Paulo também era poliglota, falava várias línguas, falava o hebraico, o aramaico, o grego, provavelmente algum latim, como outras pessoas que viviam naquela região. Era falador, tinha gosto em ensinar, em escrever. Às vezes o seu ensino demorava muitas horas e até de madrugada. Podemos conhecê-lo através das 13 cartas que escreveu e do livro dos Atos, onde a partir do capítulo 9 ele é o protagonista humano principal. E digo humano porque, de facto, o principal protagonista do livro dos Atos é o Espírito Santo. A missão de Paulo na vida foi percorrer inúmeras cidades do Império Romano, anunciando que Jesus era o Messias que Deus tinha prometido enviar. O seu nome judaico era Saulo, mas ele preferia usar o nome romano Paulo, que curiosamente não era o seu nome, o seu primeiro nome, era o nome da família, era o apelido. Paulo era judeu de nascimento, da tribo de Benjamim, pertencia a um grupo religioso, os fariseus, que já existiam no tempo de Jesus, que eram conhecidos pelo seu legalismo e sectarismo, pensando que podiam alcançar a salvação e o favor de Deus através do cumprimento escrupuloso da lei de Moisés e de um conjunto de regras e tradições que eles próprios foram acrescentando ao longo dos séculos. Paulo foi aluno dedicado de um dos rabis mais ilustres e estimados do seu tempo, chamado Gamaliel, e era um homem profundamente religioso, que não se distinguia dos outros fariseus que alguns anos antes tinham sido responsáveis pela condenação de Jesus à morte. E a prova disso é que participou na morte por apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. O currículo de Paulo como fariseu era realmente impressionante e irrepreensível. E era também cidadão romano, por ter nascido na cidade de Tarso, atual Turquia, e foi na cidade de Tarso, que era uma importante cidade comercial do Império Romano, que Paulo aprendeu a arte de fazer tendas, que era provavelmente o negócio da sua família, e que continuou a ser a sua principal fonte de rendimento ao longo da vida. Tarso era também um centro académico para onde tinham imigrado 100 anos antes muitos filósofos de Atenas. Um momento determinante na vida de Paulo aconteceu na estrada de Damasco, quando se deslocava para essa cidade da Síria para
prender os cristãos, acusados de heresia por anunciarem que Jesus era o Messias que tinha sido morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Mas nessa estrada, Paulo teve uma visão em que Jesus lhe apareceu, e lemos acerca disso no livro dos Atos, capítulo 9, versículo 2. Saulo, porém, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote em Jerusalém e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, onde existia uma comunidade judaica numerosa, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, não somos nós, mas do que está-se a referir, não somos só nós, mas todos os seguidores de Jesus, homens e mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Mas ele, seguindo viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que tens de fazer. Nessa ocasião, Paulo descobriu que Jesus estava vivo, que tinha realmente ressuscitado dos mortos, e como refere o teólogo Tom Wright, deixou de ser um zeloso perseguidor dos seguidores de Jesus para passar a ser ele próprio um zeloso seguidor de Jesus Cristo. Um zeloso seguidor de Jesus Cristo. Na descrição irónica das suas façanhas, na carta que escreveu mais tarde aos Filipenses, ele diz: quanto ao zelo... não está a andar? Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas para mim era lucro. Passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de facto, também considero todas as coisas como perda comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Nesse mesmo capítulo aos Filipenses, Paulo fala daqueles que só se preocupam com as coisas terrenas, e realmente a partir do momento em que Jesus passou a ser o Senhor da vida de Paulo, e ele voluntariamente se submeteu à vontade de Jesus e à sua autoridade, todas as coisas passaram a ter um lugar secundário, e assim deve acontecer com cada um de nós. Como escreveu John Stott, algumas pessoas são dominadas por uma ambição egoísta de dinheiro, poder ou fama. Outros estão obcecados com o seu trabalho, com o desporto ou com a televisão, ou estão fascinados por uma pessoa, ou viciados em comida, álcool, drogas ou sexo. Tanto a imoralidade como a cobiça são consideradas por Paulo como formas de idolatria, porque exigem uma fidelidade que é devida apenas a Deus, disse John Stott. Paulo era um homem com uma missão. E há dois componentes para uma vida cristã vitoriosa: Cristo em mim e Cristo através de mim. Cristo em mim é uma expressão muito usada pelo apóstolo Paulo. Significa que, a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, Deus, Espírito Santo, vive em nós. Cristo através de mim significa que, se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, temos de sair em direção aos outros e anunciarmos o Evangelho. Como dizia Paul Little, que foi obreiro do grupo bíblico universitário nos Estados Unidos durante muitos anos, dizia ele: o maior favor que podemos fazer a qualquer ser humano é apresentá-lo a Jesus Cristo. Paulo diz aos Gálatas, e este é um versículo que todos devíamos conhecer de cor: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E é precisamente por isso, de Cristo ser o Senhor de Paulo, de Cristo viver em Paulo, e o alvo da vida de Paulo ser viver
para a glória de Deus, que ele é um exemplo a seguir e devemos encarar a missão de anunciar o Evangelho como um estilo de vida e nos dedicarmos, tal como Paulo, ao ministério da reconciliação com Deus e com os outros. Depois do encontro de Paulo com Jesus, perto de Damasco, em que perdeu a visão, Deus chama um crente dessa cidade, chamado Ananias, que aparentemente não era apóstolo, nem, tanto quanto sabemos, não tinha nenhum cargo de liderança na igreja local, mas era um homem que ouvia a voz de Deus. Deus chama Ananias para ir até junto de Paulo, para lhe impor as mãos, para ele ver e ser cheio do Espírito Santo, conforme lemos no capítulo 9 do livro dos Atos. E depois desse momento dramático em que teve um encontro com Jesus, em que a sua visão é restaurada e ele é cheio do Espírito Santo por intermédio de Ananias, Paulo tem a sua primeira experiência das consequências dessa decisão, pois passa de perseguidor a perseguido, como lemos no capítulo 9, versículos 20 a 25, no livro dos Atos. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? E ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo e, como vigiavam as portas da cidade, dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Depois do seu encontro com Jesus, Paulo passou de perseguidor a perseguido, correndo o risco de ser morto pelos seus antigos amigos judeus. E realmente descer de noite, escondido num cesto, foi descido da cidade para o exterior, realmente requer uma elevada dose de humildade que Paulo não tinha quando era um orgulhoso fariseu. Mas agora a sua vida tinha sido transformada por Jesus e ele estava disposto a sacrificar a sua vida pelo seu Senhor. Como escreveu Billy Graham, ninguém está verdadeiramente preparado para viver enquanto não estiver preparado para morrer. Paulo claramente estava preparado para morrer. E alguém só estará disposto a morrer por alguma causa se estiver absolutamente convencido de que aquilo em que acredita é verdade. O mais extraordinário é que, apesar do sofrimento, da violenta perseguição, das prisões que Paulo experimentou em várias ocasiões, das muitas tareias que levou, das vezes em que esteve quase a morrer, ele continuou a amar os que o perseguiam e queriam matar, seguindo também, nesse aspecto, o mandamento de Jesus de amarmos mesmo os inimigos. E não desistiu da missão que foi incumbido de anunciar o Evangelho. Qual era a mensagem que Paulo anunciava? Era basicamente a mesma em todos os locais. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o resumo da mensagem do Evangelho, tão simples que até uma criança pode entender. E ao mesmo tempo, uma mensagem incompreensível para sábios e inteligentes se o Espírito Santo não iluminar o seu entendimento. Para Paulo, o Evangelho era mais do que um conjunto de crenças, era um relacionamento pessoal com uma pessoa, Jesus Cristo, que estava vivo. Não era um conhecimento teórico, mas profundamente prático. Como lemos no versículo que está no marcador que costumamos entregar nas saídas que fazemos para partilhar o Evangelho nas ruas de Hermesim,
João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. E esta mensagem de vida eterna, deve levar a uma transformação radical das nossas prioridades, da forma como vivemos, como aconteceu com Paulo. George MacDowell, no seu livro Mais do que um Carpinteiro, escreveu: o cristianismo não é uma religião, nem um sistema ético, nem um fenómeno psicológico, é uma pessoa, Jesus Cristo, que se dedica a transformar vidas. A mensagem da cruz era uma loucura no tempo de Paulo e continua a ser em todos os tempos. Para os judeus, anunciar que Jesus era o Messias esperado, que tinha morrido numa cruz romana, era inconcebível. Para os não-judeus, naquele tempo, dizerem que Jesus, um judeu, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, já era suficientemente mau, porque os judeus não eram bem vistos no mundo antigo. E além disso, porque eram sociedades politeístas, sociedades idólatras, sem limitações de natureza moral, e portanto os judeus que procuravam levar uma vida regrada e adoravam um único Deus, realmente não eram bem vistos. Além disso, anunciar que esse judeu especial tinha morrido numa cruz romana, crucificado, sendo a crucificação a forma mais vergonhosa e desonrosa de se morrer, era também inconcebível para os pagãos. Por isso Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Na nossa sociedade e cultura, em que crescemos com os símbolos do cristianismo, a imagem da cruz não será tão chocante como no mundo antigo, mas temos de lidar com a indiferença das pessoas, porque realmente as duas principais imagens que recebemos da tradição católica são a de um Jesus bebé, inofensivo, no colo da sua mãe, celebrado cada vez menos pelo Natal, ou de um Jesus sofredor, pregado na cruz, inofensivo também, sem poder. Paulo foi um dos primeiros missionários da história do cristianismo, e certamente o mais conhecido. Era um homem com uma missão, que estava sempre a procurar novas oportunidades para anunciar o Evangelho. Na sua carta aos Romanos escreveu: no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do não-judeu. Outra faceta da vida do apóstolo Paulo era ele era um homem que vivia e experimentava o agir sobrenatural de Deus. Estão registadas várias curas e milagres no Novo Testamento que se realizaram por intermédio do apóstolo Paulo, como a cegueira de Elimas, um mágico que se estava a opor à proclamação do Evangelho, Atos 13, a cura de um paralítico de nascença em Listra, Atos 14, a expulsão de um demónio de uma jovem escrava que predizia o futuro, Atos 16, a ressurreição de Eutico, um jovem que adormeceu e caiu de uma janela enquanto Paulo pregava e morreu, mas voltou a viver por intervenção de Paulo e não ficou com sequelas desse traumatismo. Atos 20, a picada de uma víbora na ilha de Malta não causou dano algum a Paulo. Atos 28, e o pai de Públio e outros doentes de Malta foram curados também. No capítulo 28 de Atos lemos essa descrição. Em muitas outras ocasiões da sua vida, Paulo experimentou o agir sobrenatural de Deus, como quando foi preso com Silas em Filipos, e durante a noite, enquanto louvavam a Deus, houve um terremoto e as correntes dos presos foram soltas. Mas houve momentos em que experimentou sofrimento, tristeza, desânimo,
e talvez até depressão. E, como refere na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz ter um espinho na carne, que não sabemos se era uma doença física, como problemas de visão, ou epilepsia, ou alguma tentação, mas era de origem espiritual. E apesar de ter orado várias vezes por cura, realmente não foi curado, e para melhor experimentar a graça de Deus, nós não sabemos qual era realmente o espinho da carne de Paulo, mas pode ter sido para ele não se deslumbrar com o poder de Deus manifestado na sua vida através dos grandes milagres que realizou em nome de Jesus. E é muito significativo a palavra de Deus não mencionar qual era esse espinho na carne, porque todos nós temos certamente algum problema que nos recorda a nossa vulnerabilidade como seres humanos e nos ajuda a dependermos mais de Deus e a sermos humildes. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Tal como Paulo, nós somos chamados a viver uma vida sobrenatural. Os milagres descritos na palavra de Deus não são acontecimentos do passado, mas a confirmação da autenticidade dessa palavra, como Paulo escreveu aos Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, e nós sabemos que Paulo tinha uma mente brilhante, isso vê-se nas cartas que escreveu, mas sim em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E eu estou cada vez mais convencido que é possível para cada cristão nascido de novo ver o poder sobrenatural de Deus em ação em cada dia. Há uma amiga minha, moçambicana, que há poucos anos atrás estava a morrer de malária, os tratamentos médicos não estavam a surtir efeito, apesar de ser uma pessoa ainda nova e ter filhos pequenos, disse ao seu marido: chama a minha mãe porque eu estou muito mal, não sei se vou sobreviver. Mas nesse dia fez uma oração desesperada: Jesus, só tu me podes curar. E de repente sentiu uma presença no quarto. Levantou um pouco a cabeça e viu Jesus. Viu Jesus que se afastava. Levantou-se, foi até à sala onde estava o marido e os filhos. Eles apanharam um susto, porque realmente ela estava muito mal, quase a morrer. E perguntaram: o que é que estás aqui a fazer? E ela disse: Jesus curou-me e agora eu estou bem. E continua bem. E é uma pessoa muito próxima, com quem, quando vou a Moçambique, também é médica e também colabora nas atividades que realizamos. Paulo era também um homem com uma fé incondicional em Deus. Por isso é que realizou muitos milagres em nome de Jesus. Quando estava a caminho de Roma, como prisioneiro num barco, perto da ilha de Malta, esse barco naufragou. Mas antes do naufrágio apareceu um anjo que lhe disse: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César. E Deus te deu a vida e de todos que estão contigo. E ao contar essa revelação aos marinheiros, disse-lhes Paulo: portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como foi falado.
Creio em Deus, diz Paulo. Fé é crer em Deus. Paulo tinha toda a confiança que Deus tinha feito essa promessa e iria cumprir a sua palavra. Isso é que significa ter fé. Paulo era um homem que conhecia e amava a palavra de Deus. A principal fonte da revelação de Paulo eram as Escrituras hebraicas, o nosso Antigo Testamento, que Paulo conhecia bem desde a infância. Também o testemunho oral de outros cristãos, a revelação direta de Deus. Pensa-se que o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, foi terminado por ocasião da morte de Paulo e, portanto, durante a sua vida ele só teve acesso, para além do Antigo Testamento, a alguns poucos textos que constituem o Novo Testamento, para além das cartas que ele próprio escreveu. E por isso, em relação a Paulo, nós somos privilegiados, porque temos acesso a toda a palavra revelada de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e ainda para mais na nossa própria língua. Paulo encorajou o seu jovem discípulo Timóteo e todos nós, dizendo toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus tenham capacidade e pleno preparo para realizarem toda a boa obra. Paulo encoraja Timóteo realmente a estudar, a conhecer profundamente a palavra de Deus. E a Escritura é proveitosa para ensinar. Tudo aquilo que precisamos para ser salvos encontra-se na Bíblia. É proveitosa para repreender ou convencer, porque o Espírito Santo usa as Escrituras para nos convencer do pecado e nos levar a Deus, e também é proveitosa para corrigir, e o sentido da palavra do grego é restauração ou renovação, porque nos mostra o mal que devemos evitar e o bem que devemos fazer. E, finalmente, a Bíblia é proveitosa para instruir em justiça, porque ensina o que é justo, o que é reto perante Deus, para vivermos vidas que lhe agradem. Paulo, que viveu numa altura em que a filosofia grega era conhecida e altamente valorizada no Império Romano, certamente estaria de acordo com esta afirmação de A.W. Tozer. Um só dos eloquentes capítulos de Isaías ou dos inspirados Salmos de David contém mais ajuda real à humanidade que toda a produção das mais extraordinárias mentes da Grécia durante os séculos da sua glória. Ontem falámos na Conferência Missionária da importância da oração. Paulo era claramente um homem de oração. Ele exortou os crentes de Tessalónica a orarem sem cessar. Estava convencido absolutamente convencido que a oração é vital para cada cristão. E realmente sem oração não iremos produzir grande fruto que permaneça para a eternidade. E todas as cartas de Paulo demonstram o elevado valor que ele colocava na oração. E sabia que a oração é uma arma eficaz na batalha contra o inimigo. Aos Romanos escreveu: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Orar, como sabemos, não é só pedir, louvar é crucial, e também é quando estamos mais sintonizados com Deus que ouvimos com mais clareza a sua voz e recebemos revelação para a nossa vida, para as nossas circunstâncias. Como escreveu Moody, um cristão de joelhos vê mais longe do que o filósofo em bicos de pés. A oração sempre tem sido a base das minhas viagens missionárias a Moçambique. Mas o ano passado Deus disse-me: levanta um grupo de intercessores mais numeroso. E eu fiz isso realmente através do WhatsApp. Pessoas que pudessem orar regularmente pelos vários assuntos, como saúde e proteção, pela proteção dos conteúdos das apresentações que ali fazemos, para que glorifiquem a Deus, também pelas oportunidades de darmos testemunho da nossa fé em Cristo. E, portanto, o sucesso destas atividades formativas em escolas, em hospitais, em escolas médicas de enfermagem, em hospitais,
depende realmente das orações dos irmãos. E o ano passado aconteceu uma coisa extraordinária que nunca tinha acontecido, que foi eu ter sido convidado para dar uma palestra num Instituto de Saúde Islâmico a mais de 70 alunos, uma escola islâmica, na presença dos docentes e de líderes dessa comunidade islâmica. Falei sobre a integridade, realmente não alterei o conteúdo da minha comunicação e onde menciono alguns versículos da Bíblia relacionados com o tema. E eles gostaram muito e até as portas estão abertas para voltarmos lá. Isto aconteceu na cidade de Nampula e creio que foi também uma resposta à oração. E um último aspecto que eu gostaria de referir da vida de Paulo é que ele era um homem que amava a Deus e ao próximo. Apesar da sua autoridade e influência como apóstolo, dos milagres que Deus realizou por seu intermédio, Paulo era um homem humilde que amou os outros com um amor genuíno. São muitas as manifestações do amor e afeto de Paulo pelos outros. Aos Tessalonicenses, escreveu: fomos bondosos entre vós, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amados para nós. Na carta aos Filipenses diz: Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Na segunda carta a Timóteo escreveu: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito ver-te, para encher-me de alegria. E o amor e reconhecimento de Paulo pelos outros está também expresso no final da carta aos Romanos, onde saúda não uma pessoa, não duas pessoas, mas 26 pessoas pelo nome, para podermos cumprir a missão de anunciarmos o Evangelho. Precisamos de ter um amor genuíno pelas outras pessoas, que não é algo inato, mas que resulta da ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Paulo foi o autor de um dos textos mais belos da Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 13, onde fala do amor. E ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e ele falava muitas línguas, e não tivesse amor, seria como uma tal pessoa, como o sino que tinha, ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Se Paulo não vivesse de acordo com o que escreveu aqui, nesta carta aos Coríntios, os coríntios que o conheciam bem iriam acusá-lo de hipocrisia. Mas Paulo realmente vivia de acordo com aquilo que ensinava. É claro que ele não era perfeito. Também houve momentos na sua vida em que teve algumas zangas e discussões, até com o apóstolo Pedro, e também com Barnabé, por causa do sobrinho de Barnabé, João Marcos, que os abandonou na primeira viagem missionária. Mas era alguém que sabia amar e perdoar, e aliás mais tarde na sua vida agradece também a João Marcos. Portanto, tinha havido reconciliação. Deus transformou o coração duro e cheio de ódio de Paulo, quando ele perseguia os cristãos, num coração semelhante ao do seu Senhor Jesus Cristo. E por isso é que ele é um exemplo para nós. E escreveu a Timóteo, no final da sua vida, quando estava na prisão por causa do Evangelho: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A unção de Deus sobre a vida de Paulo está ao dispor de cada um de nós. A unção de Deus que estava sobre Paulo está ao dispor de cada um de nós. A pergunta é: será que estamos dispostos a pagar o preço? Termino com
esta mensagem sobre missões como estilo de vida com um poema. Um poema de uma mulher, Teresa d'Ávila, que viveu em Espanha no século XVI, que tinha, tal como Paulo, uma fé incondicional a Deus e que tem por título Cristo não tem corpo. E diz assim: Cristo não tem corpo, senão o teu. Não tem mãos nem pés na terra, senão os teus. Teus são os olhos com os quais ele vê compaixão deste mundo. Teus são os pés com os quais ele anda para fazer o bem. Tuas são as mãos com as quais ele abençoa o mundo inteiro. Tuas são as mãos, teus são os pés, teus são os olhos, tu és o seu corpo. Cristo não tem corpo hoje, senão o teu. Não tem mãos nem pés na terra, senão os teus. Teus são os olhos com os quais ele vê compaixão deste mundo. Cristo não tem corpo hoje na terra, senão o teu. Que o Senhor nos abençoe.